Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, nosso corpo e a nossa alma, semelhantes ao da Virgem Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Filhos, filhas, nesta liturgia de hoje, a primeira leitura e no Evangelho, Nosso Senhor nos fala da necessidade de anunciar o Evangelho, a necessidade de anunciá-lo com perseverança, ou seja, independentemente do modo como vão recebê-lo, e ao mesmo tempo fazer isso como um mandato divino. Ou seja, não é que falar de Jesus seja para nós uma opção, para nós é um mandato, é uma obrigação. Tudo em nós deve falar de Jesus. E falar de Jesus também para aqueles que não querem aceitá-lo. Falar de Jesus para aqueles que não querem acreditar. Então, no Evangelho, nós temos 2 cenas que revelam o quanto é difícil pregar o Evangelho, o quanto é difícil anunciar. Santa Maria Madalena viu Jesus ressuscitado. Ela ouviu, experimentou e não poderia mais guardar só para ela. E vai anunciar aos apóstolos, ou seja, vai anunciar àqueles da igreja, vai anunciar aos próprios irmãos da fé. E quando ela anuncia, eles não acreditam nela. O texto de forma nenhuma diz que ela tenha ficado triste, se abatido ou chateada porque não escutaram. Na verdade, ela volta para o túmulo. Ela não está interessada em como eles receberam a mensagem, porque não é essa a missão dela. Essa missão é do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode abrir o coração de alguém para que ele escute o anúncio do Evangelho. Se o Espírito Santo não atuar no nosso coração, nós podemos ouvir 1000 homilias e nenhuma delas entrar no nosso coração. É o Espírito Santo que tem a missão de fazer crer. Agora, anunciar não é obrigação dele. Anunciar é a nossa obrigação. Então ela vai e anuncia, e depois disso eles não creem. Jesus aparece aos 2 discípulos de Emaús, eles voltam tantos quilômetros a pé, né, alegres, porque estavam tristes quando andavam, voltam alegres e anunciam, e eles não acreditam. E também não se diz que os discípulos de Emaús tenham ficado tristes.
Até porque eles estavam indo para casa, cansados, abatidos. Jesus aparece, eles se sentem revigorados e eles voltam para anunciar. E não tem nada que os discípulos possam fazer que vai tirar do coração deles a alegria de anunciar, porque eles viram. Aqui existe um segundo elemento. Ninguém anuncia aquele que não conhece. Não adianta falar de Jesus só pelas teorias sobre Jesus. Ou se experimenta o amor dele na própria vida, ou o anúncio sobre ele ainda serão só palavras. É o que diz São Paulo. Se Jesus não tivesse verdadeiramente ressuscitado, a nossa palavra seria vã. Não adianta falar de Jesus só como alguém que eu ouvi falar, ou coisas que eu li num livro, como diz Jó. Antes eu ouvia sobre você. Agora não, eu conheci. E é verdade, depois que nós experimentamos nosso Senhor, o nosso anúncio, ele é muito mais feliz e muito mais desprovido de interesses humanos. Então não importa se uma pessoa gostou ou não gostou, se ela acolheu ou não a mensagem do Evangelho, importa é que eu tive a coragem e, por amor a Deus, anunciei. O terceiro elemento é este: eu faço isso por um mandato divino. Então não é por mim mesmo. Tem gente que quer pregar o Evangelho pelas suas próprias forças, pelas técnicas. Então hoje existem muitas técnicas de persuasão, técnicas de convencimento. Então, os cursos de psicologia aplicada à neurolinguística, por exemplo, eles estão lotados, onde alguém aprende a usar a linguagem para dominar o discurso e convencer a plateia que está ouvindo. Tem muita gente buscando essas técnicas de convencimento, de oratória, de retórica, buscando isso a fim de que aquela mensagem seja acolhida e exista um retorno. De um modo geral, o retorno é financeiro. Tá? Ou, quando não é só financeiro, é um retorno também que não é segundo Deus, que é o da vaidade, dos aplausos, de ser famoso ou qualquer coisa assim. Lembrem vocês que o Evangelho, ele é o próprio nosso Senhor. Ele é a palavra. Ele se dá a quem Ele quer, quando e como Ele quer. E só Ele faz os seus instrumentos. Não adianta eu decidir com as minhas próprias forças me tornar um instrumento do Evangelho e aprender todas as técnicas de convencimento, ir lá e falar do Evangelho muito bonito, não viver nada daquilo, porque aquilo que eu vou gerar naquelas pessoas é uma falsidade, é um engano. E tem muitas pessoas enganadas com o Evangelho. Por quê? Porque quem busca convencer as pessoas que é bom seguir o Evangelho para ter algum retorno, eles não vão apresentar a cruz, não vão apresentar o mistério do sofrimento como caminho para o céu. De um modo geral, esses convencedores da multidão, esses superapóstolos, como São Paulo diz, eles convencem por meio das palavras doces do Evangelho, só por meio da prosperidade do Evangelho. Eles não apresentam a cruz de nosso Senhor. Portanto, o mundo está cheio desses pregadores que anunciam coisas muito bonitas do Evangelho, mas esquecem que o fim do Evangelho é a cruz. Eles esquecem que a glória do Evangelho é Jesus crucificado. E se eles pregarem Jesus crucificado, o povo vai embora. Porque ninguém quer ouvir sobre sofrimento. Então, de um modo geral, esses mestres da retórica e superapóstolos, eles pregam convencendo pela prosperidade, por aquilo que Jesus pode me dar de bom, pelo poder que Ele pode exercer na minha vida de bom. Mas veja na primeira leitura, os apóstolos, para continuar anunciando, eles são açoitados, eles são humilhados, eles são aqui constrangidos, eles chamam a eles e ameaçam a eles para que eles não continuem pregando, ameaça de morte, porque eles têm medo. Então eles insistem, ameaçam, deixam eles em liberdade porque tinham medo do povo, mas antes disso castigam. Veja, se para pregar o Evangelho eu tivesse que pagar um preço desse, não é todo super apóstolo e pregador da internet, ou esses grandes retóricos, não é todo mundo que queria aceitar esse preço, certo? Então, é fácil discernir quem prega o Evangelho. Basta ver se ele faz isso como mandato, ou seja, Deus mandou. É como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Porque ele sabe que foi enviado. Como o pai é enviado aos filhos, como os irmãos são enviados uns aos outros. Então, eles anunciam como um mandato de Deus. Anunciam até para os seus próprios irmãos de igreja, e muitas vezes não é acolhido por esses.
mas nem isso os faz desanimar. Então pensemos aqui uma coisa importante para nós, que eu ressaltei no início, a perseverança no anúncio do Evangelho. Às vezes, você tem dificuldade de convencer alguém da sua casa, alguém que é católico, que professa a fé católica, mas ainda não crê, não experimentou de verdade o amor de Deus. Então ainda está só no nível das ideias. E você quer convencê-lo de que é o amor de Deus que tem que ser experimentado. E aí você prega e aquela pessoa não acredita. Ou você é a doidinha, igual Santa Maria Madalena, né, apaixonada, e sai. Eu vi Jesus, eu vi, é verdade. E o povo, essa mulher tá doida, porque tá tendo visão. Gostava tanto dele, né, tá tendo miragem. E ela diz, não, é verdade, é verdade. Só que ela não se desespera porque eles não creem. Por que ela não se desespera? Porque ela não está tentando convencer ninguém de nada. Pregar o Evangelho não é tentar convencer as pessoas das coisas. Pregar o Evangelho é ter experimentado na minha vida a presença de Deus vivo e simplesmente dizer isso. Não existe outra resposta para nós que não seja Jesus. Eu encontrei Jesus na minha vida. Você pode não acreditar, mas eu não posso duvidar, porque ele tocou em mim. Por isso Santa Maria Madalena não se choca de Pedro não ter acreditado. Ela poderia ter se chocado, Pedro, mas Jesus te ama tanto. Você não, ela nem diz isso. Porque ela sabe que ele ainda não tinha sido tocado pela graça. A obrigação dela era só anunciar. Isso ela fez. Os discípulos de Emaús, do mesmo modo. Agora, cabe a Jesus ir àqueles que dizem que o ama, mas que o ama ainda só nas ideias, cabe a ele repreendê-los. E Jesus vai. Ele vai e aparece a eles e repreende-os por causa da dureza de coração deles. Por causa da dificuldade deles em acreditar. E olha como é interessante. Jesus vai no momento em que eles estão comendo, né? Antes eles estavam chorando e de luto. E se anuncia a verdade do Evangelho, se anuncia a verdade da ressurreição, eles não querem crer. Agora eles estão se consolando no alimento corporal, né? E Jesus vem a eles dizer, não é isso que te sustenta. O que te sustenta e o que te consola sou eu. Você não se consolou em mim no luto, foi porque você teve dureza de coração. Então não se console agora no alimento. Até isso é importante. Muitas vezes nós, por insatisfação interior, por falta de plenitude, ficamos procurando nas coisas e nas pessoas uma forma de preencher uma vida que só Deus pode dar. De preencher um vazio que só Ele pode preencher. Até nós, muitas vezes na igreja, buscamos consolação em coisas, né, e em pessoas, pensando que eu ainda não vejo essa presença toda que preenche o meu coração. Portanto, lembre, pregar o Evangelho não é uma opção para um católico, é um mandato, só que isso deve ser feito com perseverança, sem interesses humanos, com perseverança e alimentados exatamente pela experiência do amor de Deus. Se uma pessoa ainda não experimentou o amor de Deus, ela não deve pregar o Evangelho. Não deve. Lembrem sempre disso. Um recém-convertido, ele não deveria sair por aí pregando o Evangelho. E hoje tem muita gente fazendo isso. Porque ele ainda não experimentou a Nosso Senhor com a devida experiência da cruz. Se deve viver tudo como Santa Maria Madalena viveu. Ela experimentou no amor sensível, o vendo, percebendo a presença dele, o experimentou pelo dom da fé e agora ela pode anunciar. Só por isso ela não desanima. Porque qual é o problema dos recém-convertidos que pregam o Evangelho? Quando eles não são escutados, quando o Evangelho que eles pregam não é acolhido, eles desanimam e querem desistir. Basta olhar alguém que prega o Evangelho que não deveria estar pregando. É aquela pessoa que prega, mas ninguém aceitou, então eu acho que não sei o que. Para com isso. Não importa se ele não aceitou. Para ele aceitar, o Espírito Santo tem que abrir o coração dele. Então repita para o seu filho 10.000 vezes a mesma coisa, sem desanimar. Fale para o marido 10.000 vezes a mesma coisa, sem desanimar. E nós preguemos o Evangelho dentro da igreja sem desanimar. Se alguém não quis escutar a nossa pregação, não tem problema, a gente reza para que o Espírito Santo abra o coração dele. Quantas experiências eu fiz na minha vida
de pessoas que voltaram 10 anos depois. Mas não era a mesmíssima coisa que eu tinha dito 10 anos atrás, sim, mas não se tratam de palavras humanas. O Evangelho é Jesus, e só Ele pode entrar no coração de alguém. Então não tem desânimo. Nós pregamos, se não quiserem escutar, a gente segue e prega para o próximo. O que nós não podemos é parar de pregar o Evangelho porque alguém não quer ouvir, ou porque alguém quer nos constranger a não pregar. Então nós pregamos, não quer ouvir? A gente prega para outro, não quer ouvir aqui? Prega para outro. São Francisco dizia assim: se você for a uma diocese onde o bispo não quer que você pregue ali, saia dali e vá para outra. Em algum lugar alguém vai precisar escutar esta mensagem. Veja, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não quer escutar nessa diocese? A gente vai para outra. Não quer naquela? A gente vai para outra. Os ricos não querem ouvir? A gente prega para os pobres. Os pobres não querem ouvir? A gente prega para as pedras. Nosso Senhor não disse isso? São Francisco não pregou até para os passarinhos, para os peixes? Importa é que alguém entenda. Depois de ter visto Jesus, experimentado Ele, não tem como se calar. A fé católica não é para botar numa caixinha e dizer: meu tesouro, meu presente, eu conheci, vocês que se virem para conhecer. Se alguém fizer isso, ele perde a fé. Seria o extremo do egoísmo. Ou seja, não tem como eu dizer: experimentei a Deus e não querer falar dele para alguém. Então não fechem a boca. Não se calem. Falem com gestos, falem com a vida, falem com as palavras se for necessário, mas falem do Evangelho. E o Evangelho é o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.